Boa noite, companheiros. É muita alegria estar aqui presente, porque todos vocês se tornaram os meus amigos. Cada um de vocês representa uma flor no meu coração. E assim devemos fazer, como Joana de Ângeles ela fala. Vamos fazer das amizades, dos amigos, um jardim de flores. Muitas vezes nos vamos em procura de borboletas no jardim dos outros. Mas quando é mais fácil a gente construir nosso próprio jardim, e as borboletas virão naturalmente. Então é assim. É muito gostoso estar nessa casa e eu quero agradecer até a direção da casa mais uma vez pelo carinho. Bem, o tema de hoje, quando vocês leram a página, já leu a página, está exatamente inserida nesse diálogo de hoje. Luz nos teus olhos. A luz dos teus olhos, o que acontece com o corpo? E quando não tem luz nos olhos, como é que o corpo se torna tenebroso? Foi que ele falou essa primeira página. E segunda, que vocês falaram sobre grande Francisco de Assis, cantando a música, né? Vocês me desculpem que hoje não trouxe o violão, podia ter enriquecido mais, mas na próxima vez, com certeza eu trarei, tá bom? Bem, o tema de hoje é falar exatamente sobre essa luz. Nós, ainda muito limitados nas nossas percepções, não podemos imaginar o trabalho co-criador das inteligências gloriosas que manipulam o plasma divino que tudo contém para poder originar novos planetas e assim suprir as necessidades do Pai amoroso, de Deus, que cria todos os dias sempre criaturas. Então não podemos imaginar esse trabalho. O nosso querido Chico Xavier foi convidado na cidade de Barreto, que fica em São Paulo, perto de Uberaba, para que ele possa fazer uma palestra no domingo, porque o centro fazia 50 anos. E foi assim, vamos fazer um trabalho, será uma palestra mais íntima, só para aqueles que comparecem, só aqueles que estão perto do centro. E não vamos publicar nada, é só falar um com o outro, mas mantenha segredo, né? Então chegou no domingo, a cidade de Barreto estava assim cheio, né? Até a intervenção da polícia militar para poder disciplinar o trânsito, tudo isso. Aí falaram com o Chico: Chico, desculpe, mas a cidade está muito cheia, né? E não queríamos isso, mas Chico, desculpe. Aí Chico falou: considerando aquele amor, um homem bom, um dos maiores ícones da doutrina espírita, e por que não dizer também no mundo, respeitado por ele muito. Todas as outras religiões têm um respeito muito grande por nosso querido Chico. Então Chico diz assim: não, minha querida, não fique preocupado, né? Porque todos estamos com saudades do Mestre. E realmente, todos nós estamos carentes do nosso Mestre querido. Mas não é daquele Jesus, que é a figura religiosa, mas de um Mestre que andava pelo lago de Genezaré, que acolhia todos, e sempre com suas palavras de esperança, motivava as pessoas, com aquele olhar misericordioso, piedoso, tanto que por causa disso ele desviou a história da humanidade, antes e depois do Cristo. Então, esse Jesus que precisamos resgatar.
E a doutrina espírita, ela resgata exatamente nesse sentido, mostrando que Jesus é um espírito da mais alta hierarquia, que está sempre do nosso lado. Para você ter uma ideia, há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás, Deus incumbiu a Jesus, nosso mestre, para que ele possa presidir o descolamento da massa solar e assim dar origem a este planeta Terra. Então podemos imaginar como Jesus, além com os outros espíritos crísticos, ele desenvolveu este planeta Terra, nosso planeta. E ainda mais, Deus, na sua infinita bondade, sempre nos cria. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Não existe assim, um modelo do Vitor Hugo, vamos fazer 1000 Vitor Hugo. Não. São diferentes. Cada um de nós é diferente. Até nas crianças univitelinas, que tem toda a conformação física exatamente idêntica, mas são espíritos diferentes. Então, isso significa que nós fomos criados um por um. E nos criou para sermos felizes. Por que felizes? Porque a nossa meta de progresso, o homem está praticamente um impositivo divino. Todos nós somos obrigados a caminhar pela senda do progresso. Esse é um impositivo divino e faz parte da nossa essência. Então, para poder progredir, me lembro uma vez, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, trabalhava em Nova Iguaçu, aqui pertinho. Eu morava aqui, né? Então eu tinha que sair 4 da manhã para poder chegar lá na fábrica. Bem, mas agora já sou aposentado, não tem mais nada, não tem problema não. Então me lembro que eu andava voltava sempre de trem da Supervia. Vocês conhecem, alguém já foi no Supervia? Há um tempo atrás, não agora que tem ar-condicionado, né? Mas naquela época tinha uns trens que os pessoal chamavam de micro-ondas. Micro-ondas porque lá fazia mais calor lá dentro do que lá fora. Uma vez até eu fui obrigado a sair em Madureira, que eu trabalhava em Nova Iguaçu, saí em Madureira com uma garrafa de água para poder me molhar para novamente entrar numa outra composição. É um calor que vai. Então, referenciando a essa composição, que tem vários locais onde saem pessoas, entram pessoas. Cada estações. Tem Nilópolis, Ricardo Albuquerque, Madureira, Cascadura e vai indo. Né? Eu conhecia todos eles lá, era muito bom. Mas, e aí então fico pensando, a vida é exatamente isso. Nós embarcamos numa composição. Essa composição nos leva o progresso a cada um de nós. Em cada estação nos descemos, ou nos descemos na terra. Descemos na terra e lá Deus nos dá grande oportunidade para viver e sublimar, através do amor, todos os defeitos que nós somos, que nós portamos. Então, para viver e sublimar o amor, amor é a força que sustenta todos esses planetas, tanto no macrocosmo como no microcosmo. E é a nossa essência. Então, mas por que essa oportunidade que nós temos? Essa oportunidade que nós temos aqui na Terra. Até eu me lembrava eu não sei se vocês conhecem, essa última vez, tem um artista chamado Nelson Freitas. Né? Nelson Freitas.
E ele diz que todo dia nós somos depositados 86.400 na nossa conta. Aí ele fala assim, 86 mil, o que você faria com 86.400 que deposita todos os dias? E ele falava, 86.400 exatamente é 24 horas multiplicado por 60 e por 60. Quer dizer, a oportunidade que você tem de viver são segundos que você tem num dia. E nós desprezamos tanto o dia. Com bobagens. Com bobagens. E então, mas falando sobre Jesus, que foi o grande semeador, que semeou a semente do bem, do amor, em toda a superfície da terra. E nós também somos semeadores. Porque nós, qual é o trabalho da espiritualidade superior? É a mudança moral da humanidade. Mas para ter a mudança moral da humanidade, é preciso que tenha uma mudança individual. Então, por isso, cada um de nós somos instrumentos de um projeto da espiritualidade superior. Não se assustem. Todos nós temos uma razão por estar aqui na Terra. Nada é por acaso. Nada. Nada é por acaso. Você tem a esposa que você merece, você tem esposo que merece, os filhos que merece, o vizinho que merece, até a sogra que você merece. Tudo não é por acaso. Nós sabemos que na vida espiritual, nós programamos a nossa reencarnação. Lá nos encontramos os amigos, trabalhamos juntos, mas não podemos reencarnar juntos. Por isso que tem muitas vezes os grandes amigos. Eu tenho um amigo, como eu sou boliviano, ele é brasileiro, eu tenho outros irmãos aqui no Brasil, mas ele é o único que me telefona quase todo dia. Vitor Hugo, como é que vai? Vitor Hugo, não sei o quê. Traz aqui, leva para lá. Dia do meu aniversário, uma festa para ele. Então esse é um amigo, né? Um amigo que não tem nada de relação familiar, mas provavelmente foi um dos amigos que na espiritualidade trabalhamos juntos. Então imagina, esses amigos não podem vir contigo, mas você projeta, você programa a sua reencarnação. Vamos ter 3 filhos, vai ser difícil. Uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, ou então com uma porção de defeitos, mas é a nossa programação. Então não podemos fugir dele. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria ter a mãe da Teresa. Uma senhora abnegada, bondosa e maravilhosa. Né? Ou eu queria ter o pai, né, do Jorge. Ô Jorge, que paizão, rapaz. Né? Enquanto o meu pai é emburrado, a minha mãe é emburrada, né? A minha mãe faz exigências, meu pai faz exigências, tudo. Mas, estávamos dizendo, então nós somos também instrumentos da espiritualidade superior nessa transformação moral. E onde nós vamos transformar é a nossa família. Por isso que Chico falava, primeira prioridade, família. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, família. Porque é lá que você vai conseguir os instrumentos para você progredir. É na sogra que muitas vezes não tem afim contigo, mas é lá que você vai encontrar com ela a alavanca do teu progresso. Então é bom, a partir de amanhã, todo mundo abraçando as sogras, se encaminhando com elas, porque são elas que vão te levar para o progresso. Elas que vão ensinar para você o perdão. Elas que vão te ensinar a paciência.
a humildade, a simplicidade. A família ensina a fraternidade. Então é preciso que Deus nos deu para ser felizes. E nos deu também várias características. Somos lucigênitos. Nós avançamos sempre à luz. E faz parte da nossa essência. Nós não vivemos na sombra. Nós sempre nos projetamos para a luz. Por isso que nós somos lucigênitos. Outra característica, gregária. Gregária porque sozinhos não conseguimos progredir. Por isso que Deus nos dá a família, que são instrumentos para poder progredir. E a composição da vida, aquele trenzinho que nós descemos na terra, tem uma razão? Tem. Tem uma lei de ação e reação. Semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Tem CPF meu lá, na semente que eu jogo. Meu CPF, minha carteira de identidade, tem tudo. Só eu que posso recolher. Ninguém pode recolher por mim. Então, quando nós, nessa oportunidade de relacionamento, nós temos uma das maiores receitas que Jesus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como vamos amar o próximo se não sabemos amar-nos? Então é preciso desvendar essa situação. Então, olha, nesse caminhar, sementes. Se hoje eu jogo uma semente de laranja, eu vou colher com certeza laranja. Se eu jogar uma semente de abacaxi, com certeza vou pegar abacaxi. Se hoje eu jogo uma semente de bondade, de humildade, de sinceridade, de fidelidade, com certeza você vai recolher também frutos, chamados frutos benevolentes. Esses frutos benevolentes serão o tapete que vai cobrir o teu caminho, que você precisa caminhar. E nesse caminhar, você vai enfrentar a vida com alegria, com esperança e com fé. Mas se você jogar semente de raiva, de desequilíbrio, de infidelidade, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, com certeza você também vai colher os frutos, mas não serão mais benevolentes. Serão frutos que irão trazer uma vida muito pesarosa, minado de sofrimento e lágrimas. Será as pedras e espinhos que nós vamos encontrar no nosso caminho. Então, se não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor. Então é preciso, hoje, se temos a família, a maior riqueza que nós temos, passa a partir de amanhã, abraço terapia, abrace seus filhos, não são seus filhos, dê bom dia para todo mundo, seja um camarada alegre, feliz. Muitas vezes a gente vê, faça nascer a criança que tem dentro de você. Lembra quando nós éramos crianças, andávamos nas ruas, há um tempo atrás, chovia, andando na chuva, não pegava nenhum resfriado. Pegava um pedaço de pau lá, nos colocávamos lá como cavalo de guerra. Fazíamos nossa espada, fazíamos a nossa bola de futebol, várias meias colocadas em cima, e éramos felizes. Por quê? Que hoje nós temos tudo e não somos felizes.
Porque nós, antigamente, éramos felizes. Hoje estamos restringidos, cada um no seu quarto com computadores, ainda mais com celulares. Estamos perdendo nossos filhos, estamos perdendo a família. Cadê existe o diálogo? É preciso, gente, não perder os seus filhos. Dialogue, converse, faça uma viagem, leva todo mundo, vá comer uma pizza, todo mundo junto, ria, leva a esposa para o cinema, ao teatro, para dançar, para correr. Nada de ficar em casa, porque nós somos a dança da vida, é a dinâmica. E a dinâmica está em nós. Existia um homem que estava sempre descansando, sempre de pijamas. Um dia ele desencarnou. Aí colocaram na lápide assim: aqui descansa o homem que não fez outra coisa na vida. Vamos ser, nós que somos mais velhos, estamos com cabelos brancos, somos teimosos, né? Cada um com suas manias. Vamos parar dessas manias, dessas maneiras de julgar as pessoas. Vamos ser alegres. Vamos viver os 86.400 segundos que Nelson Freitas ele fala. Mas quando nós estivermos do outro lado, André Luiz ele fala que tantos que estiveram do outro lado se arrependem, porque não tiveram a chance. Amanhã você pode estar no mundo espiritual, como eu também posso. Já fez tudo o que você tinha que fazer? Não é títulos. Não é títulos. Quando você vai para o outro lado, ninguém vai te chamar por doutor, não. PhD, nada disso. Ele vai perguntar para você, o que você fez pelos outros? Quantas lágrimas você secou? Quantas vezes você abraçou? Quantas vezes você compartilhou um almoço, uma comida? Eu conheço, numa mesma rua, 2 irmãos, em casas diferentes, não se falam. Isso está causando um mal-estar profundo internamente. Mas, mas hoje eu não sei porquê, Vitor Hugo, aqui dá tudo errado para mim. Perdi o emprego, tudo dá errado para mim, tudo. Provavelmente, na sua vida pretérita, você desviou outras pessoas pelo dinheiro, pelo amor. Amor não, pela paixão. Tanta jovem você desviou pelo caminho, né? Enganou as pessoas, roubou as pessoas. E hoje, provavelmente elas frutificaram dessa maneira. Mas não desanima, porque Deus está sempre do teu lado. Ele, todos os momentos, te dá os recursos necessários para você dar a volta. Está lá o GPS. Vitor Hugo, vai para a direita e eu vou pela esquerda. Aí me arrebento todo. Aí volto. Aí ele diz assim, reprogramando, na próxima entrada à direita. E eu entro novamente à esquerda. E ele não para, ele continua dizendo, reprogramando, ele não fala assim, não, eu vou fazer o que ele queira fazer, não. Ele continua falando, reprogramando à direita, reprogramando à esquerda.
Estes são uma falange de espíritos que estão sempre do nosso lado, que estão nos ajudando. É que nós construímos a parede de tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta vaidade, que a parede é tão grossa que você não escuta. Não escuta o que os espíritos estão falando. Quantos pais já desencarnaram? Quantas mães? Quantos filhos? Quantas filhas? Elas estão vivas. A morte não existe. André Luiz, ele fala que na Terra, entre encarnados e desencarnados, nós somos 30 bilhões de criaturas. E no planeta Terra, nós somos 6. Então, 24 bilhões estão onde? Estão aqui junto conosco. Pela proporcionalidade matemática, né, nós temos 1 para 4. Significa que cada um de nós está com 4 espíritos. Por isso que o livro dos Espíritos ele fala: a influência dos espíritos é maior do que você pensa. Por quê? Por causa disso. Temos 4. E ainda mais, o que a nível de subconsciente, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Tanto encarnados como desencarnados. O que nós comunicamos, através de que nós comunicamos com os encarnados e desencarnados? Pensamento. Então, quando você pensa em coisa ruim, você vai atrair vibrações negativas, entidades negativas, que vão fazer tudo para que você possa ir findar, afundar. Mas se você pensa também em coisas positivas, seja alegre. Quando a pessoa é pessimista, atrai tudo. Quer ver uma maneira? 3 ou 4 pessoas chorando por algum motivo. A psicosfera muda. Muda. A minha sogra, a minha querida sogra, que eu ganhei ela, vocês não imaginam, mas ela me deu até uma fotografia que eu levo na minha carteira sempre, entendeu? Levo da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, e levo da minha sogra também. Então, ela colocou assim, para o Vitor Hugo com carinho. Você vê, eu ganhei minha sogra. Bem, aí a minha sogra, ela tinha um jardim. Um dia apareceu uma senhora que ela não gostava muito dela. Bateu a porta para pedir água. Um calor terrível. Aí então ela falou assim, aguarda um pouquinho, eu vou lá pegar um copo d'água para a senhora. Aí ela entrou. Quando ela entrou, o jardim enorme, bonita, né? Aquelas rosas lindas, né? Todas. E ela olhou assim, né? Quando ela chegou assim, entregou um copo d'água, ela disse assim, olha, que lindas flores a senhora tem. São bonitas mesmo, são bonitas. Aí ela pensou assim, meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Morreu. Todas as flores morreram. Você acha que você não faz isso? O dia quando você fica com raiva, vai lá no espelho. Olha para o espelho, você vai quebrar o espelho. É tão uma irradiação tão profunda. Vocês nem imaginam o que o pensamento faz. Chegando a isso, em Boston, nos Estados Unidos, existe um oncologista famoso. Então ele conta, eu li um livro dele, ele conta assim, que um dia apareceu uma senhora, uma jovem de 30 anos e um senhor idoso. Aí a secretária fez a ficha dela
prontuário dele e colocou na mesa do médico. Mr. John, pode passar, Mr. John. Entrou, cabelos brancos, idoso, e a moça, portando muitos papéis. Aí ele disse assim: doutor, esse é meu avô, teimoso, e aqui eu tenho uma relação de exames, e meu avô fez se operar imediatamente. Me indicaram o senhor como um dos maiores oncologistas, e nós estamos aqui. E ele olhou os exames, muito experiente, e ele disse: olha, realmente, muito grave. Precisamos operar imediatamente. Eu peço ao senhor fazer os exames só de sangue, para ver o comportamento de sangue e coagulação. Mas imediatamente. E a moça pergunta: doutor, o que o senhor acha, depois de operar, como é que vai ficar meu avô? Bem, olha, minha filha, eu pela experiência que eu tenho, ele deve ficar mais ou menos de 8 meses a 12 meses vivo. Mudou mais. Porque a metástase é ganglionar. E está acelerada. Então não posso garantir absolutamente mais nada disso. Então vamos operar. Aí o velhinho se levantou e disse: não vou operar, doutor. Ah, por que o senhor não vai operar? Não vou operar, não, de maneira alguma. Mas o senhor vai morrer. Não vou. E outra coisa, não vou morrer, não. Não vou morrer. Eu me recuso a morrer. Mas o senhor, Mr. John, não estou entendendo o senhor. Sabe por quê? Olha só. Eu tenho um contrato com a prefeitura de Boston. Eu faço toda a decoração na primavera dos parques. Faz aqueles famosos relógios que tem, né? Bonitos. Jardins de todos os lados, flores de todo lado. E eu tenho, ele diz, eu tenho esse contrato com a prefeitura. Eu não posso perder a primavera. Eu tenho todas as mudas, tenho tudo em casa. Agora, no outono eu volto. Mas o outono já está para lá, né? Do outro lado. Não, doutor. E foi embora. 4 meses depois, o prontuário apareceu em cima da mesa. Aí o médico falou assim: minha filha, falou para a secretária, eu já falei para você que tem que ter cuidado com os prontuários que você vai colocar, porque é atendimento. E esse moço, pelas minhas contas, já está do outro lado. Eu falei: não, doutor, ele está aqui na sala, quer falar com o senhor. Que é isso? Manda ele entrar. Ela entrou. Ah, doutor, falei assim, Mr. João, quando ele vê tudo corado ele, né? Já estava no outono. Aí ele disse: ó, doutor, eu vim operar. Mas olha minhas fotografias. Aí viu as fotografias, junto com o prefeito, abraçado, fazendo uma cerimônia de todas aquelas praças, uma alegria enorme, com banda de música, tudo tinha um vídeo que dava isso tudo. Aí ele falou: caramba, o médico: pois é, agora, doutor, agora podemos operar, né? Bem, e operou. Depois de uma semana, ele foi liberado. Mas, com a condição de ele retornar, tirou 1/3 do estômago dele. 1/3 do estômago. E falou com ele assim: olha, daqui a uma semana o senhor vem para fazer tratamento quimioterápico, para complementar. E ele disse: tá bom. E apareceu? Não apareceu. 4 anos se passaram. O prontuário desse Mr. John apareceu novamente na mesa do médico. Aí o médico vem aqui e diz:
Minha filha, eu já falei para você não colocar prontuário de pessoa morta. Doutor, ele não está morto, então é fantasma, porque ele está aí do lado. E quer falar com o senhor. Que isso? Aí ele pensou, que é isso? Dentro da minha vida profissional, eu nunca vi um caso desse. Manda ele entrar. Aí, Mr. John, tudo corado, feliz. E aí, Mr. John? Doutor. Eu falei, tá. Vamos fazer uns exames? Olha, ficou admirado. A metástase diminuiu, não teve praticamente quase nada. Era um tratamento superficial que iria fazer para melhorar. Mas, Mr. John, falei assim, não, doutor, 4 anos depois o senhor vem aqui? Porque eu esqueci de perguntar uma coisa para o senhor na oportunidade. Esqueceu de perguntar, mas qual é a pergunta que você ia fazer? Ele fala assim, o que eu podia comer? Falei, Mr. John, o senhor podia comer o que quiser, porque o senhor tem um estômago, uma fornalha. Não tem um estômago, tem uma fornalha. Né? Agora, senta aqui e me conta o que aconteceu com o senhor. E aí, então, olha só, o que aconteceu? Ele diz que era uma pessoa muito difícil, arrogante, impetuoso, malcriado, tá? Como todos nós que não temos velhinhos, a gente fica assim. Aí, o que aconteceu? Ele disse que ele ganhou uma úlcera gástrica. E com esse temperamento difícil permanentemente, depois que ele soube que era portador de câncer. Aí então ele ficou com raiva, não só dos familiares, como da humanidade toda. Dos vizinhos, de todo mundo, ele tratava e maltratava todo mundo mal. Vitor, só um instantinho. Gente, tem um carro ali trancando uma garagem, é um Hyundai 5877. Tá bem na garagem da vizinha. E ela quer entrar com o carro e não dá. Qual o número? 5877. Não é meu. Nem mesmo. Então, 5877. Não porque é de realmente, ninguém. provavelmente a pessoa que precisa sair, né, da garagem e ela está construindo, né? Alguém? não é o seu nome. Então não é daqui. Então não é daqui, provavelmente. Bem, então, voltado para o Mr. John, ele disse, eu era uma pessoa muito difícil. Depois que eu soube que eu ganhei, era portador de câncer, eu li um livro. Tudo precisava mudar de comportamento. E Joana de Ângeles, ela fala isso. Joana de Ângeles, ela diz que nós somos constituídos de energias. Todos. Temos 7 centros de força, turbinas verdadeiras, responsáveis pela manipulação orgânica. 7 centros de força. E ainda mais, nós temos 5,6 litros de sangue, cada um de nós, que ele percorre pelo corpo todo. Então podemos imaginar nosso corpo, como é que ela trabalha. Então, ele dizendo, eu era muito difícil. E Jonas disse, ela fala, é formado de espírito e matéria, de perispírito e sonho, e de corpo e emoção. Eles trabalham assim, permanentemente articulados. O que significa isso? Que por acaso nós tivemos um pensamento negativo, por exemplo, vendo uma televisão, para o cérebro, o que você está vendo na televisão é realidade. Então, algum assassinato, alguma coisa que você esteja vendo, ele, para a tua inteligência, ele vai jogar adrenalina no sangue. Porque ele vê um comportamento diferente teu. Você está com emoção disparando. E para poder conter isso, coloca adrenalina no sangue.
E graças às glândulas suprarrenais, ele produz mais quantidade de sangue. Muda todo o comportamento da coagulação. E continua você fazendo esse tipo de imagem, você está vendo, ou de raiva, ou de ciúme, ou de orgulho, ou querendo espetar alguém, ou matar alguém, agredir alguém, nesse instante, você ganha açúcar no sangue. E ganhando açúcar no sangue, você tem outros problemas orgânicos. Então, a maioria das nossas doenças são psicossomáticas. Elas se iniciam dentro de nós, pelo desequilíbrio nosso. André Luiz, ele fala que toda vez que você escutar uma música clássica, fazer uma prece, os nossos centros de força, os 7 centros de força, eles se verticalizam. E quando eles se verticalizam, eles criam uma energia de fortalecimento ao nosso sistema imunológico. Olha que bonito isso. Então, pensar em amor, pensar em compaixão, pensar em humildade, em fraternidade, servir, porque nós fomos criados para servir, não fomos criados para receber. Todos nós fomos criados para servir. O rio não bebe suas águas. As árvores não comem os seus frutos. O sol, o brilho dele não é para o sol. Todos eles, os rios, eles jogam as águas e vai matando a sede de todos aqueles que precisam. Ainda mais, ele vai suprindo as vitaminas necessárias para originar vida. O que nós fazemos pelos outros? Você já viu como é que a natureza, o canto dos pássaros, o canto dos pássaros é um agradecimento a Deus, o trinar dos pássaros é um agradecimento a Deus. Todos os dias, quando você acorda, é engraçado, nós sabemos que vamos acordar no dia seguinte, nos colocar um despertador, né? Aliás, sabemos que não vamos acordar. E se não acordarmos? O que nós fizemos com tanto tempo perdido? Você já pediu desculpas pela grosseria? Como é que a gente ganha a família? O que a terapia espírita ele fala em relação a isso? A melhor terapia para doenças é trabalhar. Trabalha. Você está aposentado? Tem tempo suficiente? Tem muita atividade para poder fazer. Acima dos outros. Primeiro, abra o seu armário, verifica tudo aquilo que você trabalha com ternos, gravatas, que não vai servir mais, porque já está aposentado, não está mais nada. Precisa de outras pessoas. Dá para outras pessoas. Só precisa de você de um chinelo, 2 pares de sapato. Não precisa 30 e poucos sapatos que eu já vi. Pessoa com 30 e poucos pares de sapato. Para que isso tudo? Então precisamos pensar nisso. E ainda, nós temos, graças a Deus, nós temos grandes exemplos. Tá? Primeiro, a doutrina espiritual estava falando sobre trabalho. O fato de você colocar aguinha para beber é uma função simples, mas olha, é a melhor função. Faça tudo
que você possa realizar. Você pega orgulho para a verdade. A doença vem porque você é muito orgulhoso, você está reprimindo dentro de você. Quando você vai ao médico e diz que você está com pressão alta, mas também diga para ele que você está com angústia. Abre seu coração. Deixa de ser o pessoa que manda em casa. Ninguém manda. Lavar o prato é gostoso pra caramba. Para os homens, então, é a melhor coisa que tem. Eu sou o maior lavador de prato. Eu adoro lavar prato. Porque eu penso assim. Sabe por que eu lavo o prato? Se você pensar, você vai começar amanhã a lavar prato. Você lava prato, sabe por quê? Porque agradece a Deus. Se você está lavando é porque tinha comida. Então aproveita. Agradece a Deus para você mesmo. É uma terapia. A água, a energia da água. Cantando, e vai cantando, ou assobiando, ou se mexendo, ou dançando, vai lavando os pratos, tudo se movimentando. É a melhor coisa que você faz. Porque tudo é uma dança da vida. Então, graças a Deus nós temos um exemplo muito grandioso. Chama-se Jorge Mário Bergoglio. Arzobispo de Buenos Aires, na Argentina. Jorge Mário Bergoglio, depois passou para cardeal e depois foi nomeado o quê? Papa. 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 Aí chamaram para ele. Precisa um nome. E lembrou, Francisco. Na história não existe ninguém, nenhum Papa, que tenha escolhido o nome de Francisco. Francisco, por causa de Francisco de Assis. E também Francisco Xavier, que era um missionário católico no século XV, levando o evangelho para as Filipinas, no Japão, na China. E quando atravessava o Rio Amarelo na China, ele desencarnou. É um trabalho que ele estava levando. O homem Francisco foi o único que recusou colocar a medalha de ouro, o anel de ouro, as sandálias papais. Ele continua usando os sapatos que ele usava no metrô de Buenos Aires. Ele teve ainda ousadia e coragem de falar que o papado era a lepra do Vaticano. Ele esteve no Rio de Janeiro. E quando esteve aqui, após cumprimentar as autoridades, ao povo brasileiro ele diz assim: eu não tenho ouro nem prata para vos dar, mas eu tenho a ternura de Jesus Cristo. E engraçado que ele foi convidado, ele também queria saber como é que era uma favela. E subindo numa favela, com a comitiva, viu uma igreja evangélica cheia, todo mundo cantando. Mandou parar o carro, desceu do carro e ele adentrou a igreja evangélica. Todo mundo em silêncio. Aí foi na frente os pastores, segurou as mãos dos pastores e diz: vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração, o Pai Nosso. E fizeram Pai Nosso. A emoção tão grande naquele instante. Aquelas vibrações de amor, de simpatia, invadiu aquela igreja evangélica toda.
lembrando do Mestre Jesus, Papa Francisco, de lágrimas nos olhos, faz as preces, junto com os pastores de mãos dadas. Acabada a prece, ele agradece a todos e diz: todos fiquem com Deus. Da minha volta, se dirige para o carro, para andar, que ficava aí pertinho, começa a subir. O que aconteceu com a igreja evangélica? Ficou vazia. Todos seguiram o Papa naquele dia, porque todos foram atrás do verdadeiro pastor. Ele diz: carro, aquele Papa móvel, tira os vidros, que eram vidros blindados. Ele diz: que pastor é esse? Que eu tenho que ficar dentro do Papa móvel com vidros blindados? Ele saiu, caminha pelas ruas. Essas palavras de Papa Francisco estão no Evangelho de Lucas. Lucas narra que João e Pedro, os apóstolos queridos do Mestre Jesus, saíram da igreja e quando caminhavam, ele encontrou vários irmãos cegos, paralíticos, leprosos, no chão. Paralítico então diz para Pedro: Pedro, por favor, me dá uma esmola. Pedro dá a volta e olha para ele. Ele diz: não tenho ouro nem prata para te dar, mas levanta-te em nome de Jesus Cristo. E ele se levantou. Ainda conta Lucas que eles colocavam o Pedro e João orando, a sombra deles que atingia qualquer pessoa, qualquer doente, era curado. Então, já estamos lá na hora de acabar. Então eu quero expressar a todos vocês: não percamos as nossas oportunidades da vida. Trabalhar pelos outros é muito bom. Lembra, quando você estiver ajudando uma pessoa, é como se você estivesse levantando uma luz. O primeiro raio de luz é para você. Como você fica feliz por fazer o bem ao outro. Cada um de nós tem uma razão de estar aqui na Terra. Ninguém de nós é esquecido. Cada um de nós tem um papel fundamental, e principalmente dentro da doutrina espírita, porque ela exatamente nos traz aquele Jesus na tua integridade, o nosso irmão maior, sempre do nosso lado, apesar das nossas deficiências. Ele compreende que ainda não estamos em processo evolutivo, mas ele compreende que ainda nós somos imaturos. Por isso, todo momento, todo instante, os 86.400 segundos que nós temos todos os dias, possamos aproveitar o máximo possível. Que os nossos filhos vejam em nós o respeito, não o temor. Ninguém precisa ter temor por ninguém, e muito menos por Deus. Ninguém é temente a Deus. Deus é amor. Então, meus queridos companheiros,
assim como eu trago alguns para vocês, tenho certeza que essas palavras ficaram gravadas nos seus corações. O comportamento de hoje em diante provavelmente vai trazer grandes reflexões na sua vida. Antes de dormir, beije seus filhos, beije seu marido, lave a louça, arrume o quarto. Porque tem gente que guarda cristais. Não, isso é para decorar a casa. Não é para servir, não. Esses pratos, não, serve. Para que você vai guardar? Os teus filhos vão querer pelo menos esse prato que você tanto você gosta, que se quebrar, tudo bem. Mas esses vidraças, tudo que nós compramos, que fica assim para todo mundo olhar, não é para olhar, não, é para poder usar. Use. Para que ganhar, como disse meu amigo, para que ganhar tanto dinheiro se você vai gastar todo o dinheiro em remédios? Você mora num local, aliás, nós moramos num local privilegiado. Essa mata, essas árvores, não ensinam a você, não. Os pássaros cantando para nós. Está lá na praia, tira os sapatos, vê como é que caminhar na areia. Enfrente a onda na frente e agradeça a Deus pela vida, pelos filhos, pela família, pelos amigos, pela sogra. Todos devemos agradecer. E sabe que muitas vezes Deus nos dá os nossos animais que não falam, os nossos cachorrinhos, gatos, mas que olhar, pelo olhar. Eu tenho 3 cachorros, um labrador, 2 vira-latas. Olha, quando chego em casa, esses caras pulam assim em cima, né, de felicidade. Isso é para você poder amar as pessoas. Nós fazemos um trabalho lá na UME com os moradores de rua. Quantos deles vêm completamente fedorentos, não tomaram banho quase, ou tantas semanas, mas chegam lá, eles têm uma roupa limpinha, eles têm um banho, têm um café da manhã, tem um almoço. Quem é que faz isso tudo? Nós, que somos trabalhadores. Sexta-feira lá vai descascando aquelas batatinhas que gostou de descascar batata, fazer a sopa deles, ou a comida deles, participar. Eu vou comer o violão, chamando todo mundo, cantando as músicas. Visite os asilos. Aqui no Brasil, na América do Sul, nessa região toda, o asilo é um depósito de velhos. Mas no Oriente, ter um idoso em casa é motivo de muito orgulho. O que você sabe fazer? Faça pelos outros. Cante para os outros. Então, gente, não viva nesse orgulho, nessa vaidade. Todos nós somos iguais. É só você tirar toda a roupa, você vai verificar que a roupa não faz no homem, não. Está igualzinho. Então, que essa mensagem seja de muita paz em seus corações, que possam aproveitar o máximo possível esta reencarnação, semeando as sementes de bondade, de humildade, de sinceridade, de fidelidade, para você colher amanhã, não só você, mas nos teus familiares. Diz que quando você faz um trabalho, a falange de espíritos que fica em cima, ele não abençoa só você, abençoa todo o grupo, toda a família, toda a cidade. Então, por isso que nós devemos ser sempre fora da caridade, não há salvação. Obrigado.